O segundo passo da meditação, depois que você percebeu como que você se sente, como que as coisas reagem dentro de você, é você começar a entender o que que precisa ser tirado da sua vida, o que que você precisa começar a desapegar. A nossa mente, por natureza, ela tende a pensar. Se você deixa ela ir pensando assim de forma desenfreada, o que acontece é que você tem uma sobrecarga no seu cérebro. O cérebro, ele gera energia elétrica e cada área no cérebro tem uma vibração, um rangezinho que ela pode vibrar. Se você vibra muito, você vai gerar o quê? Insônia, hipertensão. Se você vibra pouquinho, você vai gerar o quê? Depressão, hipotiroidismo. Então, o que que acontece? O cérebro, ele aguenta de 48 a 72 horas vibrar fora desse range que é o ideal para ele. Aí, quando ele joga pro corpo, essa energia, é aí que a gente começa a formar as doenças. Para que a gente não tenha essas vibrações de forma desequilibrada, né, ao ponto de gerar patologias, o que a gente precisa fazer é começar a selecionar um pouco o que que a minha mente vai pensar. Então, por exemplo, quando você se organiza direito e ao invés de ter muitas metas para o seu ano, você reduz as metas, você está diminuindo a cobrança, você está diminuindo a crítica, né? Então, o seu cérebro, ele não é multitask, ele não faz várias coisas ao mesmo tempo. Ele faz uma coisa por vez. Quanto mais energia você vai pondo em uma coisa só, imagina que você põe um pouquinho de energia em cada área da sua vida. Aí você chega no final do dia, qual é a sensação que você tem? Caraca, fiz um monte de coisa e ao mesmo tempo tem a sensação de que não fiz nada. Por quê? Porque você não teve um resultado expressivo em nada. Então, quando a gente diminui e põe mais energia em poucas áreas, aí você começa a ter a sensação de resultado. O resultado, ele gera motivação e assim você começa a viver tua vida de forma mais leve. Então, imagina que se você tem muitas metas e essas metas não vão te levar a um ponto que você fale assim, caraca, eu evoluí, isso é valor pra mim, né? Normalmente quando a gente tem uma meta para agradar alguém, você faz as coisas, mas aquilo não é valor pra você, então não dá aquela sensação de resultado, de energia, de motivação. O segundo passo, então, é você começar a perceber quais são essas coisas e começar a parar de se cobrar em relação a elas. Então, por exemplo, se eu tenho 5 metas, deixa só 3, as 3 que vão te gerar mais sensação de uhul, venci, e as outras 2, você vai começar a falar assim, calma, no que vem tá aí, eu já cuido de você. Então, o que você tá fazendo? Você tá começando a colocar limites. A ansiedade, ela é esse monte de pensamento na tua cabeça. O que acontece? A gente tem que aprender a fazer isso aqui, ó. Fica aqui, calma, calma, tá demais isso daqui, a gente tem que começar a aprender a colocar limites. Então essa daqui é uma forma na prática de você começar a colocar limites. Então imagina que da mesma forma que se eu chegar na sua casa e colocar um lixo no meio da sua sala, você vai virar e falar assim, imagina, que absurdo você colocar um lixo no meio da minha casa. Tem muito lixo aí na sua mente. E lixo, assim, eu tô falando de forma só pra você entender, tem muita coisa que você tá pensando, que não tá te levando a nada, que você tá só utilizando tudo isso como se fosse um chicote aqui nas suas costas, se chicoteando. Então, o segundo passo é desapegar de tantas metas, desapegar de tantos pensamentos que não vão te levar do ponto A para o ponto B, porque isso, quando você tem esse muito, você fica nesse estado de sou o meu maior algoz. Quando você sai desse estado de sou o meu maior algoz, é quando você começa a selecionar mais, ter menos metas, fazer as coisas com mais tranquilidade. Então, assim, de verdade, qual a necessidade de limpar a casa com tanta frequência? Qual a necessidade de sair tanto, de ter que comer tanto, Começa a perceber o que é esse excesso que tá na sua vida, coisas que você tá fazendo, que você fala assim, pra que mesmo eu tô fazendo isso? Isso nem me dá sensação de valor. E começa a tirar, desapegar. E assim a gente vai ter essa energia que estaria focando para algo que não é construtivo na sua vida, focar para algo que vá te dar a sensação de valor, de merecimento, porque sim, você merece.